começando mais um programa Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Hoje abordaremos a profissão de jogos digitais e para isso contaremos com a participação do Rogério Cardoso dos Santos, que é mestre e doutor em Comunicação e Semiótica da PUC de São Paulo. Atualmente é professor da PUC de São Paulo e coordenador do curso de Jogos Digitais. Obrigado pela participação. Obrigado. E Davi de Oliveira Lemes, professor do Departamento de Computação da PUC de São Paulo, onde leciona nos cursos de Tecnologia e Mídias Digitais e Tecnologia em Jogos Digitais. É doutor e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Tecnologias da Inteligência e Design Digital da PUC de São Paulo. É bacharel em Mídias Digitais pela mesma universidade. Então, vamos iniciar nosso programa. Quando abordamos profissão, a gente pede para os convidados contarem uma piada, uma situação, um momento, né, a respeito da profissão. Ah, sim. Então, poderia fazer um joguinho. Um joguinho, né? Banaliza, né? Vamos fazer um joguinho, mas para fazer um joguinho... Dá para fazer um joguinho, é isso? Dá para fazer um joguinho, dá pra fazer um joguinho assim, rapidinho, dá. É isso? Rapidinho. A gente tem... O programa vai durar 1 ano, a gente pode fazer o jogo aqui. A gente vai chamar mais 10 colegas programadores. 10 programadores, 3 designers, 2 engenheiros de software e aí a gente consegue fazer o joguinho. Você poderia ser o gerente de projeto e ajudar bastante a equipe para ela não se descoordenar. Quer dizer, o que vocês estão colocando, quer dizer que jogos digitais, design de games, é uma atividade muito séria. Bastante séria, né? Porque no fundo o que você vai ter ao final é um software, um sistema de entretenimento. E não é algo banal de ser feito, né? A pessoa não simplesmente senta no computador e faz um joguinho. Ele pode fazer um joguinho, mas ele não vai funcionar bem, ele não vai conseguir distribuir, não vai conseguir instalar no celular, no videogame, no computador. Então, tem aí, não sei se pela banalização, né, do computador, você tem no computador em casa, você vendo as pessoas, olha, coloquei uma foto no Facebook, então tudo é muito fácil. As interfaces hoje em dia são fáceis, mas você criar algo funcional e principalmente um jogo é algo muito complexo, não é muito simples. Isso falando da parte de programação, né? Você ainda tem toda a arte do jogo, som, jogabilidade, então não é algo trivial. É que uma coisa interessante que corriqueiramente sai na imprensa, um garoto de 13 anos que desenvolveu um software XXX que foi baixado não sei quantas milhões de vezes. Só que esse garoto de 13 anos já está lá mexendo com isso há bastante tempo e já estudou programação por conta própria por mais de 2 anos, já estudou outras coisas por conta própria por bastante tempo e apesar da idade de ser bastante novo, ele já passou um tempo estudando certas coisas. Não é que ele chegou, baixou um software mágico e com 3 cliques ele fez um jogo ou um aplicativo que está todo mundo usando hoje, né? Teve um tempo aí de aquisição do conhecimento para poder produzir algo depois. Então a gente pensava, vamos fazer um joguinho, tem softwares que automatizam a produção, tem softwares que ajudam na produção, mas o designer continua sendo designer, o programador continua sendo programador, o projetista continua sendo projetista, o engenheiro de software continua sendo engenheiro de software e no final a gente tem um produto digital que é um software de entretenimento, que conta com várias outras áreas de saber. A gente vai ter um software no final, então a gente tem muita codificação por trás também. E o profissional de jogos digitais, eles trabalha só na área do entretenimento ou ele tem outras possibilidades no mercado? Não, tem outras possibilidades. Por exemplo? Pode criar jogos educacionais, né? Você vai poder ensinar de uma maneira lúdica. O sujeito vai lá e eu vou hoje aprender, vai lá ligar o seu computador e vai ficar jogando. Ele pode fazer isso. Marketing também é uma área que utiliza bastante essa questão dos jogos, dos advergames. Foi feita uma pesquisa, se não me engano, se alguém vê uma propaganda 10 segundos, se for ver um jogo, vai ficar jogando 6 vezes mais para fixar a marca. É um negócio maravilhoso, né? Com estratégia de marketing também. Então você tem aí outras áreas que você pode usar os jogos.
teria mais alguma? Não, é interessante ouvir um depoimento de um publicitário essa semana, mas eu não me lembro o nome agora. Mas ele diz o seguinte, que as equipes criativas das agências, além de ter o redator, além de ter o artista, além de ter toda aquela equipe já tradicional da publicidade, já tem que começar a incorporar também os programadores, que cada vez mais os produtos produzidos pelas agências serão digitais. E se esse programador passou por um curso de jogos, ele tem, além da capacidade de programação, como pensar o entretenimento as ações de marketing também de forma lúdica. Então, ele não está restrito apenas aos estúdios de produção de games. Ele pode trabalhar em editora de livro didático que está produzindo material digital interativo e lúdico para ir junto no CD ou disponibilidade na internet. Ele pode trabalhar em agência de publicidade e assim por diante. O campo é grande. Você joga muito no computador como profissional da área? Atualmente, como coordenador do curso, tenho pouco tempo para jogar. Isso é terrível, mas acho que eu só consigo jogar umas 2, 3 vezes por semana, é muito, 1 ou 2 horas. Eu pego meu filho, vamos jogar joguinho de corrida, mas eu já joguei bem mais. A hora que você começa a encarar o negócio com a profissão, você fala, bom, né, não é bem assim. Tem mais coisas que eu preciso fazer. Gostaria de ficar jogando muito mais, óbvio. Eu jogo, acho que na mesma proporção que o Rogério. Não sobra muito tempo. Mas Sei. quando eu posso, dou uma paradinha para jogar. Para jogar. Seja no celular, no tablet ou no videogame. Jogos digitais, design de games, é a mesma coisa? Não. Ou podemos diferenciar? Jogos digitais é o curso, né? Existe uma normativa do MEC que os cursos superiores de tecnologia que tratam de jogos devem se chamar jogos digitais. É um curso de tecnologia. Superior de tecnologia. Quer dizer, é um curso de curta duração, 2 anos. 3 anos, 3 anos. um curso de 3 anos. O profissional sai graduado, Sei. tal qual Sim. sairia graduado no bacharelado, pode depois seguir seus estudos. E a questão de design de games é uma disciplina dentro do curso de jogos digitais, que o Davi, aliás, é professor de uma dessas disciplinas dentro do curso. O design de games, o design aqui ele tem que ser encarado como um projeto, né? Então, o design no sentido de projeto, na essência da palavra. Então, o design de games é aquela disciplina que estuda o planejamento e a produção do jogo. E dentro desse planejamento e produção tem os artistas, os programadores, os modeladores, os testadores e assim por diante. Então, o design de games é aquela profissão que trabalha na produção do projeto, né? Eu estou criando o projeto de um game. Eu estou fazendo o projeto de design de um game. A gente não pode confundir com o designer visual gráfico, né? Isso a gente acaba chamando de artista. O artista 2D, o artista 3D, o artista da interface. Mas o designer de games é aquele que conduz o projeto e faz o projeto todo. Tem a sua ideia inicial e transforma essa ideia num projeto de jogo e com a ajuda de toda uma equipe produz um jogo no final da ponta e da produção. Quer dizer, um curso de jogos digitais não sei se eu posso dizer, não trabalha, não ensina com design gráfico, ou sim? Tem disciplinas... São cursos diferentes. Não, para fazer o visual, por exemplo, de um game, né? Ele faz jogos digitais? A pessoa interessada em... Eu gosto de visual. Sim. Né? Ele faz deve fazer jogos digitais ou não? Se no final a pretensão dele é participar de um projeto de um jogo, sim. Porque é diferente você produzir o visual de algo estático e produzir a parte visual de algo dinâmico como um jogo. Então você vai saber, você vai fazer para produção impressa. Bom, por que fazer um curso de jogos digitais? Tá? Porque você tem necessidades a atender que são diferentes. O jogo é uma mídia interativa, tem toda uma teoria por trás dele. É algo mais complexo que simplesmente fiz uma telinha bonita ou fiz uma arte bonita aqui. Ela vai ter que ser funcional e vai ter que se integrar com o trabalho de outros profissionais, como o programador, por exemplo, como o artista de som. Mas dentro do curso de jogos digitais, o aluno passa por toda essa cadeia, todas essas disciplinas. Sei. Ele aprende
Bom, programação tem do começo ao fim, né? Do primeiro ao último semestre ele vai ter disciplinas de programação. Ele passa por disciplinas onde ele aprende a trabalhar com o visual 2D do jogo, tem disciplina de desenho, tem muita modelagem 3D. O que é modelagem 3D? Construir os objetos, os objetos tridimensionais dentro de um software tridimensional. E pode ser o personagem, cenário e assim por diante. Ele passa também por diversas disciplinas de projeto, de pensar o jogo, até disciplinas de narratividade, como ele escreve uma boa história. Então, dentro do curso de jogos digitais, o aluno passa por todas essas disciplinas. E claro que a gente falou muito em programação aqui, eu acabei falando, não vão ser só programadores. Nós já tivemos alunos lá que se especializaram só em modelagem 3D, alguns só em programação, alguns em design 2D de interface. Então, durante a trajetória, o aluno acaba se descobrindo e acaba se especializando em alguma dessas áreas. Mas durante o curso ele passa por tudo. Então, diremos que ele não precisa saber desenhar para fazer esse curso. Não é requisito. Não é requisito. Também não é requisito saber programar. Sim, mas ele vai aprender a ideia a programar. do curso é justamente essa. Ele vai entrar lá e o que você precisa? Você tem o sonho de participar de uma equipe de jogos. O que você precisa saber? Você precisa saber de todos esses assuntos. Mas você não vai trabalhar com todos eles, né? Não vai existir uma equipe de um homem só que vai produzir comercialmente um jogo. Que é um pouco a ideia que existe. Tem um gêniozinho lá que bola aquele jogo que ele está jogando. Pois é, essa ideia. Um joguinho. Poderia ser na época do Atari, que você tinha lá um jogo pequenininho, que era uma bolinha batendo na tela. Isso é possível uma pessoa só fazer, mas não vai conseguir fazer isso na hora. Então, qual seria a diferença, por exemplo, de uma pessoa querendo trabalhar em jogos digitais, fazer programação, um curso de ciência da computação? Teria alguma diferença? Teria. No curso de ciência da computação, ele vai estar preocupado com a criação de um sistema, geralmente empresarial também, ou um sistema que analisa gráficos. Então ele tem uma preocupação com a computação, a maneira que a computação vai ser executada, da maneira mais rápida, mais eficiente possível. Tá? O profissional de jogos também tem essas preocupações, só que ele tem que pensar toda uma parte lúdica. Um jogo, a gente faz um jogo, como que a gente vai saber, né, se as pessoas vão comprar ou não, se vão jogar ou não? Elas não são obrigadas a jogar. Isso é um ponto. Agora, um sistema, você tem a sua profissão, você vai precisar entrar os dados no sistema. Você quer que ele seja rápido, você quer que ele seja fácil de utilizar. Né? Então, tem diferenças aí com a finalidade do que você está programando. Então, os jogos, ele vai ser formado para produzir jogos, é isso que ele tem que pensar. Ele não vai ficar pensando na eficiência de estruturas computacionais para resolver determinado problema que existe na vida. Não, ele está fazendo um game, é diferente. Software de entretenimento. Software de entretenimento. Software de entretenimento, muito bem. Onde trabalha uma pessoa de jogos digitais? Tem mercado para isso? Ou ele é um autônomo que fica procurando projetos para se engajar? Não, tem as duas coisas. Tem aquele tal dos indies, né, os independentes, que acabam fazendo projetos sem estar vinculados a uma grande empresa. Né? E tem o pessoal que trabalha mesmo em estúdios de produção de jogos. O Brasil exporta jogo de celular. É um negócio muito interessante esse. Jogos para o Facebook também, a gente tem empresas aqui. Tem diversas empresas que produzem jogos para redes sociais. Não existe uma grande indústria consolidada como a gente vê no Japão, Canadá, Estados Unidos e uma parte da Europa. Mas já existe um grande movimento de ter essas indústrias aqui. A gente tem pequenos estúdios produzindo jogos, hoje sobretudo para dispositivos móveis, né? Para celulares e tablets. Depois para as redes sociais, Facebook, e bem lá na ponta talvez tenha alguém que esteja produzindo aí para mobile também, aqueles Nintendo DS ou Sony, PSP, PS Vita, e alguns estúdios
para consoles, os videogames, assim, mas são jogos pequenos, Sei. jogos independentes, jogos não aquelas mega produções com mais de 500 pessoas trabalhando. Então, mas a imagem que se tem, a ideia que se tem, que esses jogos mais conhecidos ou mais populares, eles não são feitos aqui. Não. Quer dizer, nesse sentido, não existe esse mercado brasileiro. Quer dizer, vamos pensar, o jovem que joga jogos, a imagem que ele tem é fazer esses jogos. Teria espaço para isso ou ele teria que procurar alguma coisa lá fora? Hoje em dia é fácil procurar lá fora. Sei. O pessoal consegue trabalhar remotamente pela internet. Aliás, às vezes aparece em alguns sites buscando profissionais para trabalhar dessa forma. Até ficando aqui no Brasil. Até ficando aqui no Brasil, indo para o exterior também. Não há problema. A questão é, onde você quer trabalhar? Você quer trabalhar, por enquanto, num grande estúdio? Vá para fora, não há problema disso. Ou trabalhe para eles aqui do Brasil. Quer dizer, tem mercado hoje? Quer dizer, o mercado está favorável ao profissional? Tá favorável, Tá favorável ao profissional. Quer dizer, você tem pelo curso que vocês trabalham, eles se formam Se e formam, arranjam conseguem emprego. sobreviver no trabalho. Consegue. Sim. Assim, eu comento o seguinte, aquele aluno que foi lá só para jogar, Sei. o sonho dele era só jogar a vida toda. É. Então ele ficou lá nos intervalos só jogando e passou meio que raspando em tudo. Ele vai continuar com a mesma postura depois que ele terminar a faculdade. Ele vai Certo. continuar sendo um Um jogador. jogador. E vai trabalhar claro. com outra coisa, vai trabalhar na loja do pai e às vezes vai se lamentar por isso, mas vai continuar jogando. Agora aquele que entrou com o propósito de, não, eu vou trabalhar com isso porque é o que eu quero e se dedica com afinco naquilo e a gente consegue identificar isso nas turmas, né? Numa turma de 50 alunos, a gente consegue ver aqueles 5 ou 10 que realmente estão muito interessados e se dedicando. Esses a gente sabe que já estão produzindo seus jogos independentes, já estão vendendo esses joguinhos na internet e vão sair de lá ou criar o seu próprio estúdio ou vão trabalhar numa grande empresa. E vamos falar, e a parte de, agora eu queria pegar o outro lado, não de programação. A parte de criatividade, de bolar um jogo, né, novo. O curso trabalha com isso também? Tem oficinas de criatividade, por exemplo? Então, eles têm as ideias dele, eles passam pelo filtro dos professores. Sim. Pô, eu tenho uma ideia desse game maravilhoso, lindo. Tá bom. Mas isso daí não vai funcionar. Por quê? Né? Repensa isso. Porque eles, ao final do curso, eles produzem um game. Sei. Trabalho de conclusão de O trabalho curso, é de isso? conclusão É um de game. curso é justamente um game. Então, eles dão vazão à criatividade deles, só que não adianta ter apenas criatividade. Você tem que direcionar ela. Não, mas a pergunta é, o curso tem na grade disciplinas ligadas à criatividade, oficinas? Roteiro é uma delas. Sei. Você tem uma outra disciplina que é a criação de mundos. Você tem que imaginar um mundo como uma civilização aí. Se vire para fazer. Pô, por que não funciona isso? O que você esqueceu de pensar aqui e tal? Isso daqui é porque você viu na TV uma série outro dia e você colocou. Não, pense algo diferente. Então eles têm um semestre, uma disciplina de criação de mundos, eles têm 2 semestres de roteiro, é onde eles soltam a criatividade deles. Porque em disciplinas que, digamos assim, mais tecnológicas, eles vão fazer 3D, eles imaginam coisas mais malucas do mundo. O duro é eles conseguirem modelar aquilo, né? Como que fazer aquilo que ele imaginou virar uma realidade ainda visual. Né? E virtual. E virtual, né? Mas conseguem, eles têm muito espaço para criatividade e essas disciplinas de roteiro, construção de mundos, eles dão assim, como ser criativo, né? Porque você vai ter que descrever a sua criatividade. Eu posso ter ideias maravilhosas, como que eu vou contar ela para você? Tem umas questõezinhas que os jovens fazem, né? Uma delas, eu acho que a gente já tocou, mas eu acho que seria bom a gente... Sou viciado em games. Isto, né, indica o curso de jogos digitais ou design games? É um bom motivo para fazer? Tendência. Tem gente que gosta de futebol e não joga. Certo. Gosta de assistir. Mas é uma boa tendência. Ele já se interessa pela área, ele começa... Não, ele gosta de jogar, né? Sim, mas já é um interesse. Sei. Acho que eu não conheço nenhum aluno do curso que não gosta de jogar. Não passei por nenhum desses ainda. Ele tem uma tendência a... Só que o que ele tem que pensar?
fazer um jogo não é apenas diversão. É muito bom quando ele está terminado, todo mundo gostou dele, é um sucesso. E antes disso, e todo o trabalho que você tem, as horas que você não dorme, você está disposto a trabalhar arduamente para fazer um jogo? Essa é uma questão que tem que ser levantada. É uma brincadeira que eu faço no primeiro dia de aula, que eu dou aula no primeiro ano, eu pergunto para eles, tem alguém aqui que o pai obrigou? Elas têm pais que indicam com uma certa severidade que você vai fazer direito, você vai fazer engenharia. Eu sempre pergunto, tem alguém aqui que o pai obrigou a vir fazer jogos digitais, né? Ao longo desses anos, a resposta sempre foi não. Só que esse ano falou assim, meu pai me indicou porque ele viu que esse curso aqui ele era bem pontuado na avaliação do MEC. Né? E tem mercado, provavelmente. Aí assim, foi o primeiro caso, em todos esses anos do curso de graduação da PUC, que eu vi que um aluno disse que o pai indicou para ele fazer jogos, né? Então esse pode falar, que o pai indicou. Os outros, não, eles estão lá porque eles querem, né? Só que eles começam a descobrir que para fazer o que eles querem tem que trabalhar muito e estudar muito. Ficar só jogando, ele vai sair de lá e vai continuar jogando, vai continuar trabalhando nisso. Uma outra pergunta que já foi relacionada, mas vamos explicitar. Não sou muito criativo, uma menina pergunta, mas adoro videogame, jogar. Posso fazer esse curso? Pode. Não tendo criatividade? Ela se considerando, bom, né? Mas isso é a opinião dela sobre ela mesma. Sobre ela Talvez mesma. ela não tenha tido oportunidade de expressar a criatividade dela. Como eu disse, tem algumas matérias que trabalham com isso. E ela vai conseguir desenvolver. Ninguém nasce desenhista. As pessoas podem aprender a desenhar. Basta ter a vontade. Mas fulano vai ser bem melhor do que eu. Mas tudo bem, você também sabe desenhar. Né? Então tem aí, você tem um aprendizado das coisas. Eu acho que está colocando claramente, nós concordamos, criatividade não é um dom que a pessoa tem ou não, né? Se você conversar com as pessoas que lidam com criatividade, elas vão dizer quanto mais acumulo na área criativa, mais criativo você é. Você precisa ter referências você aprende, para ser referências, criativo. etc. Né? Mas é um pouco a dimensão como os jovens lidam com essa profissão. Quer dizer, há muita imaginação a partir do meu joguinho, quer dizer, eu imagino o jovem jogando, ele está lá no joystick jogando e ele fica pensando, quem é o cara que bolou isso aqui? E ele imagina quem é o cara que bolou, né? Então tem uns que vão pensar assim, o cara é um gênio na história, tem que ser um gênio na história, o artista, né? E outro, o cara é um gênio da programação, conseguir fazer, né? Isso funciona de um jeito todo. O curso, ele, pelo que eu entendi, o resultado do trabalho pressupõe a intervenção de muitos profissionais. Vocês falaram desde a piadinha inicial, né? Falaram em designers, programadores, engenheiro de software. Engenheiro de software. O curso abarca tudo isso. E aí ele vai escolher uma área, é isso? Exatamente. Ele vai ter que estudar tudo. Ele vai ter que conhecer o processo como um todo. Vai ter que conhecer tudo de cada área, né? E depois, na vida profissional dele, ele decide o que ele vai fazer. Eu adoro fazer modelagem 3D, né? Criar os ambientes, os personagens. Muito bem, você aprendeu como isso funciona, você pode trabalhar com isso. Eu adoro escrever, eu adoro fazer o roteiro dos jogos, né? O que vai acontecer dentro do jogo. Ótimo, você vai ser um roteirista. Mas você vai ter que ter passado por isso, senão você também não vai ter ideia do que você vai fazer. Eu quero fazer jogos. É muito genérico. Você quer fazer um jogo inteiro, do tipo desses jogos mais consagrados, sozinho você não vai fazer. E você também não vai conseguir fazer tudo. Né? Pelo que eu vi, pela nossa conversa, são várias dimensões envolvidas nesse trabalho. Tem a dimensão da programação, tem a dimensão do desenho, da arte que você falou, mas também tem uma dimensão educacional e psicológica. Isso também, quer dizer, para fazer um jogo, você intervém nisso, no entretenimento. Também o curso coloca isso em questão? Coloca. A gente tem a disciplina de psicologia logo no primeiro semestre. Para os alunos entenderem o que o jogador pensa, o que eles estão pensando, querendo dizer para o jogador. Então, eles também têm que saber isso. Né? Porque você vai fazer um produto, hoje em dia com a internet isso é terrível, que você vai colocar e milhões de pessoas vão acessar. Você tem uma certa responsabilidade, você não pode ser irresponsável em fazer isso.
né? Então eles têm essa questão da dimensão psicológica também é contemplada dentro do curso. A dimensão educativa também aparece. Também aparece. Os jogos com possibilidade didática. Sim. Então, existem vários cursos, me parece, que contribuem, né? Quer dizer, você não precisa fazer só jogos digitais para ser um profissional da área, né? Tem desde do educador que quer trabalhar com jogos, sim, tem o psicólogo para tentar entender a dimensão psicológica envolvida, você tem a programação, você tem a engenharia de software, você tem até a engenharia da computação e tantos outros, né? Eu acho que essa conversa mostrou um pouco isso. O curso de tecnologia digital seria dar um foco para tudo isso. Dar um foco para tudo isso, porque se você pegar um programador que fazia sistemas empresariais, você coloca esse sujeito junto com um artista que pinta quadros. Você já imaginou esses dois conversando para tentar fazer alguma coisa juntos? Eles vão conseguir, mas vai demorar um tempo grande. A ideia de ter um profissional de jogos, mesmo que ele seja um artista gráfico, mas ele é formado em jogos digitais, ter um programador, mas ele também entende como funciona a programação dentro dos jogos, esses caras conseguem conversar de uma maneira mais integrada. Você não está pegando saberes de áreas completamente diferentes. Os dois passaram pela mesma formação e conseguem entender um problema do outro. Qual é a questão disso daqui? Por que ele está me pedindo isso dessa maneira? Esse outro me pede isso desta maneira. Então você tem um foco, vamos todos trabalhar juntos para esse objetivo, que no caso é conseguir fazer um jogo. Agradeço ao Rogério e ao Davi. Certamente teremos ainda muita conversa a respeito da profissão e do trabalho do profissional de jogos digitais. Até o próximo Desafio Profissão.